Corinthians 2, Grêmio 0 para 42 mil pessoas. Grande vitória do Corinthians com autoridade. 42 pontos, né? Muita tranquilidade agora no Campeonato Brasileiro. É pouco para o tamanho do Corinthians, né? Eu venho falando sobre isso, né? E pelo custo desse elenco, mas a gente tem que lembrar sempre que os últimos dois Brasileirões, aí 23 e 24, a gente sofreu muito. Esse ano não, esse ano tá mais tranquilo. A gente ganhou o Paulistão e a gente sonha com a Copa do Brasil, né? No jogo de hoje, muito legal a volta dos instrumentos, né? Para a festa da torcida, como eu disse, 42 mil pessoas. Só mais um domingo, né, para a torcida do Corinthians. Estádio abarrotado de gente. Para os outros clubes é mais difícil, né? Tem que estar numa fase muito boa, tem que ter muita coisa a favor aí para esses caras encherem o estádio. Qualquer outra torcida do Brasil, não a do Corinthians, né? Mas a volta dos instrumentos foi muito legal, né? Também ver o Corinthians jogando no horário nobre, né? Das 16 horas aí de um domingo para o Brasil inteiro, legal pra caramba também, né? Num jogo que, uma curiosidade, a gente teve Dorival Júnior contra Mano Menezes, dois dinossauros aí do futebol brasileiro, dois treinadores aí meio ultrapassados se enfrentando e dois treinadores aí que passaram pela seleção brasileira. Que coisa, hein? Mas enfim, o Corinthians se mostrou hoje um time mais técnico que o Grêmio, né? Teve mais intensidade, criou várias boas chances, né? Saiu na frente no primeiro tempo, acabou baixando um pouco o ritmo, né? O Corinthians poderia ter matado um jogo aí que foi tranquilo, que foi fácil. O Corinthians se mostrou realmente muito superior. O time do Dorival Júnior aí consegue a terceira vitória seguida no campeonato, né? Semana passada contra o Vitória a gente conseguiu a segunda, já foi um feito, né? Foi a primeira vez que o Corinthians ganhou duas seguidas e agora ganha a terceira. Já muita gente começa a sonhar com uma arrancada parecida com a do ano passado, quando o Corinthians ganhou 9 jogos seguidos, né? Já estamos na terceira vitória aí, terceiro jogo sem levar gol. Importante, né? O Corinthians começa a mostrar um equilíbrio defensivo, o nosso setor mais frágil, né? A defesa. O Corinthians começa a mostrar um equilíbrio defensivo muito interessante aí, enquanto alguns jogadores, como o André Carrijo, o Rodrigo Garro, o Memphis Depay, né? Jogadores que tiveram contusões ao longo da temporada aí vão readquirindo a melhor forma. E é um bom sinal, né? Pensando, como eu disse, na semifinal da Copa do Brasil contra o Cruzeiro, que é o grande objetivo do Corinthians nesse final de ano. O Corinthians entrou em campo com o Hugo Souza, Mateuzinho, o Tioca, o Gustavo Henrique e o Anrileri, né? Uma trinca de zagueiros aí, de defensores, né? O Matheus Bidu e o Mateuzinho nas alas, o Michael, o André Carrijo, o Rodrigo Garro fazendo no meio de campo, e no ataque Memphis Depay e o Alberto, né? Com as suspensões aí de Ranieri, Martinez e Breno Bidon. O Corinthians não tinha volantes ali de contenção, só tinha o Rian, que ficou no banco. Dorival resolveu escalar o Anrileri como um terceiro zagueiro, com o Maicon, o Carrijo e o Gal fazendo o meio de campo, o Mateuzinho e o Bidu revezando ali nas subidas pelas alas. O primeiro tempo, o Corinthians começou propondo muito mais o jogo, né? O Grêmio esperando para ver o que acontecia, para contra-atacar. O Memphis, o Rodrigo Garro e o Roberto buscavam muito o jogo, né? Teve uma jogada ali, um passe do Garro na cabeça do Roberto, uma defesa do Volpe, uma defesa muito boa, e na sequência, escanteio para o Corinthians, bola no segundo pau, aí o Volpe, que tinha feito uma grande defesa, caça a borboleta, né, não acha nada quando sai do gol, e a bola vai na cabeça do Gustavo Henrique, que marca o primeiro gol do Corinthians. O Corinthians seguiu pressionando, né, o Grêmio levava algum perigo com aquele ponta belga, né, Amuso. Deu muito trabalho esse jogador, é um jogador muito rápido. Lembra o Speed, qual é o nome dele, que jogou no Corinthians? Esqueci o nome dele. Lembra aquele jogador colombiano que jogou no Corinthians, que era muito rápido aí, mas ele tem um pouco mais de qualidade, esse jogador. É interessante, jogador do Grêmio, né? E na reta final, no finalzinho, o Grêmio começou a sair mais atrás do placar, né? O Arthur, que passou pelo Barcelona, pela Juventus, na experiência na Europa, jogador de qualidade, começou a dominar o meio-campo, né? Ele jogava solto, ninguém encostava nele, me irritou um pouco isso, né? Mas o Corinthians realmente não tinha pegada no meio de campo. E o Arthur dominou aquele final de primeiro tempo, né? O Grêmio também tem esse centroavante Carlos Vinícius, forte, né? Um cavalo, brigava muito, mas não encontrou nada, mas brigou muito, enchia o saco. E o Corinthians, nesse final do primeiro tempo, esperava um pouco mais, né? No último lance do primeiro tempo, o Roberto tenta um passe ali de cavadinha dentro da área,
a bola é interceptada pelo jogador do Grêmio com a mão fora do corpo, na minha opinião, tá? O lance seguiu, o juiz não dá nada, o lance segue, a mesma coisa acontece, a bola bate na mão do Mateuzinho, o juiz marca a falta, dá o cartão amarelo pro Mateuzinho e ignora o lance dentro da área, não chama o VAR nem nada. Eu, particularmente, não gosto dessa instrução, não acho que esse tipo de lance deveria ser marcado pênalti, principalmente pênalti dentro da área, mas os juízes marcam, né? Se fosse pro Palmeiras, era bola na cal. Então, realmente fica essa questão do critério, né? Porque que nem chamou o VAR, nem verificou o lance, é meio esquisito. Enfim, final de primeiro tempo, o segundo tempo o jogo voltou um pouco mais truncado, né? Num ritmo um pouco mais lento, o Grêmio até um pouco melhor, o Corinthians um pouco mais com a bola, o Mano Menezes soltou um pouco mais o time, né? Atrás do placar. Aí o Dorival sente isso e mexe bem, na minha opinião, mexeu bem, trocou o André Carrijo ainda sem ritmo, né? Ainda um pouco desligado ali do jogo, trocou ele pelo Rian para ter mais pegada no meio, deu certo, né? O Corinthians melhorou e a bola começou a ficar mais no pé do Garro e do Memphis, que dominaram a partida. Realmente, da metade do segundo tempo até o final, Rodrigo Garro e Memphis Depay desfilaram qualidade no meio de campo ali, trocando bolas um com o outro, enfiando bolas, criando oportunidades ali para o Yuri Alberto, que ainda está abaixo, né? O Yuri Alberto realmente não vive o seu melhor momento aí, muita gente irritada com ele, muita gente pedindo mais minutos pro Guinegão, né, que vinha bem e foi simplesmente esquecido lá no banco. É discutível, realmente o Yuri Alberto não está respondendo, não está no nível dos seus dois companheiros ali, o Garro e o Memphis, né? E aí, numa jogada dentro da área, o Memphis Depay tenta tirar o defensor com toque pelo alto ali, e o jogador do Grêmio dá uma raquetada na bola com a mão. Pênalti para o Corinthians, muito bem cobrado, deslocando o goleiro pelo Memphis Depay. Segundo gol, o Corinthians mata o jogo, grande vitória, né? Avaliando alguns jogadores, o Hugo Souza, né, de volta aí no gol do Corinthians, mostrou a segurança de sempre, né? Fez umas duas boas defesas ali. Quando precisou, ele estava lá. Né? Gostei desse trio defensivo, achei que funcionou muito bem, principalmente a dobra ali, Anrileri e Bidu, né? Acho interessante, acho que é uma boa alternativa. Né? O André Carrillo, como eu falei, ainda claramente fora de ritmo, mas é um jogador fundamental para o Corinthians, né? Tem que continuar jogando o máximo que puder nas partidas para ir readquirindo a melhor forma, né? O Rodrigo Garro, o Memphis Depay, para mim, como eu disse, deitaram, né? Muita qualidade dos dois jogadores diferentes aí no futebol brasileiro e foram decisivos hoje, para mim, os dois melhores em campo. E o Yuri Alberto, como eu disse, né? Realmente não tem acertado, está mostrando aquela dificuldade. É um jogador que parece que mentalmente muito frágil, né? O Yuri Alberto. Psicologicamente ele se abala demais. Então, se a bola começa a entrar, ele ganha confiança e parece um jogador impressionante, né? E ele não tem meio termo, né? Quando ele começa, desde aquele pênalti contra o Flamengo, depois começou a fazer jogos ruins aí e a moral dele baixa, né? Parece que psicologicamente ele fica abalado e aí nada dá certo, é um negócio meio esquisito, é um jogador que vive numa montanha russa, né? Ou está muito alto ou está muito baixo. E aí, como eu falei, muita gente pedindo o Guinegão, que entrou no finalzinho, mas tem tido essas oportunidades aí para jogar 5, 6 minutos, aí não dá, né? Aí é complicado. Próximo jogo do Corinthians na quarta-feira, às 19 horas, contra o Bragantino fora de casa, jogo difícil, jogo né, que nunca é fácil, mas que vamos ver, se o Corinthians engatar a quarta vitória seguida, né, bater 45 pontos aí, a gente pode, como eu disse, sonhar. Se o Corinthians continuar pontuando, a gente vai se manter no meio da tabela, né, brigando ali, tá naquele bolo ali que pode beliscar, né, uma final brasileira na Libertadores, Palmeiras e Flamengo. A gente já sabe que uma vaga vai abrir e vamos ver o que vai acontecer na Copa do Brasil, a nossa grande oportunidade de conseguir uma vaga direta para a Libertadores. Mas é importante o Corinthians se manter ali no meio da tabela. Nesse momento, o Corinthians está em nono, né, empatado com o Vasco em pontos. O Corinthians tem boas possibilidades aí, se continuar nesse ritmo.
Enfim, como eu disse, próximo jogo contra o Bragantino, eu queria falar um pouco sobre o fora de campo, né? Normalmente não é o meu foco aqui, tem canais aí que cobrem muito essa parte política. Infelizmente, eu tô aqui nos Estados Unidos, infelizmente, porque não tô tão próximo do Corinthians, já não posso frequentar alguns ambientes que você acaba sabendo do que tá rolando, tudo que eu sei é pela internet e tal. Mas enfim, é um sentimento esquisito, né? Ao mesmo tempo que a gente pô, tá alegre aí, terceira vitória seguida no Brasileirão, é um sentimento de que a gente está em stand-by, a gente está esperando alguma coisa acontecer, né, no Corinthians. A gente sabe que a dívida é muito alta, né? A gente é um sentimento meio agridoce, né? Ao mesmo tempo que o Corinthians pô, foi campeão paulista, ganhamos do Palmeiras a final do Campeonato Paulista, épica. Eliminamos o Palmeiras nas oitavas da Copa do Brasil também com muita autoridade. A gente é obrigado a ver os caras disputando mais uma final de Libertadores, né? É inegável aí que muita gente já tá de saco cheio. Diz, pô, 5 anos atrás, pô, o Palmeiras e o Flamengo tinham uma Libertadores igual o Corinthians. Hoje eles vão disputar para quem ganha, para ver quem ganha a quarta, né? Então o Corinthians tá ficando muito para trás. E eu falo que a gente tem que pensar no Corinthians porque é o clube com o maior potencial, é o clube com a maior torcida que faz presença, que consome o clube, é o Corinthians. Não tem nenhum clube com o potencial do Corinthians no Brasil. Potencial de arrecadação, potencial como negócio mesmo. E ver o Corinthians na situação que está, atrás desses adversários, atrás do Palmeiras, né, que tem uma torcida que não comparece com a do Corinthians, que não tem essa presença, muito menor, é lamentável, é lamentável. E aí eu tenho muito orgulho de falar que acreditei desde o início no projeto da Safiel, tive a oportunidade de conhecer os caras, conheci o Carlos Teixeira, que é um cara, pô, íntegro, né, meu? Um cara, pô, com experiência no mercado, sério, né? Que não precisava se meter com nada disso, mas, pô, que é corintiano, que ama o Corinthians, que quer ver o Corinthians assim como a gente, né, num lugar mais alto aí no futebol brasileiro e mundial. E esses caras elaboraram um projeto muito detalhado, muito bem feito, muito profissional, e acho que é quase unanimidade aí entre a torcida de que é a melhor opção, é a única opção para o Corinthians, né? Esse modelo associativo, principalmente com essa gente desqualificada que tem no Corinthians, né? Uma gente minúscula. Esse modelo não serve mais. Essas pessoas que estão ali, conselheiros, os dirigentes que ao longo dos anos foram passando pelo Corinthians, que estão lá, né? São caras aí que têm apego a esses cargos, né? Que enxergam o Corinthians como uma coisa pequena e deles, né? Uma coisa, é um clubinho social ali dos caras. Não tem o menor cabimento. O Corinthians é uma marca global. É uma marca que, porra, não tem qualquer empresa administrada do jeito que o Corinthians foi administrado até hoje, já teria falido há muito tempo, né? O Corinthians é uma máquina de gerar dinheiro. O Corinthians, com esses caras, o Corinthians arrecada, porra, mais de bilhão. É um absurdo. É um absurdo que esses caras fazem com o Corinthians. Os caras usam o clube para mamar na teta. É tudo que eles têm. É um carguinho, é um dinheirinho desviado, é roubo de material esportivo, é emprego para parente, não tem a menor condição, é uma vergonha a situação que o Corinthians está, porque não precisava ser assim, mas não há esperança nenhuma que a coisa mude com esses caras que estão lá. Eles, mesmo que eles quisessem, o Stabile, toda essa galera, Romeu Tuma, cara. Romeu Tuma vazou mensagem dele falando que a Safiel é muito business. Não, pô, o que é o futebol hoje? Por mais que eu não goste, o futebol não vai voltar para um modelo de negócio de 40 anos atrás. O futebol hoje não é só business, é um dos maiores business, é um dos maiores negócios do mundo. Então, não dá. Esses caras representam um atraso, são os dinossauros. Mesmo que eles tivessem boa intenção. Ah, pô, será que não tem ninguém lá no Parque São Jorge com boa intenção? Não importa, porque eles não têm competência. Eles não têm competência para mudar o destino, mudar o rumo do Corinthians. Não tem competência. Então não adianta. Esse modelo está morto. Safiel é a melhor opção. A gente tem visto algumas pessoas aí até ex-jogadores do time, né? Ex-jogadores do clube aí, gente, não é bom, não é uma boa ideia, né? Não é um bom modelo, vamos mudar o estatuto. Cara, tem muita, não é só conselheiro, sócio, não são só essas pessoas que mamam
no clube. Tem gente de fora também que mama. Tem influenciador, tem torcedor organizado. Tem muita gente que vive e que ganha dinheiro às custas do Corinthians. Então, é um negócio, é uma situação um pouco mais grave, mais profunda. Por isso que esse clube tem que ser profissionalizado, porque se for, não vai demorar muito. O Corinthians, ao contrário de outros clubes aí, porra, Atlético Mineiro, Fluminense, São Paulo, clubes que têm dívidas menores que a do Corinthians, eles estão, na realidade, em situações piores que a do Corinthians. Porque o Corinthians, com o potencial de arrecadação que tem, inserido no mercado financeiro de São Paulo, o Corinthians, bem administrado, levaria muito menos tempo, mesmo com a dívida maior, levaria muito menos tempo para se recuperar do que esses outros clubes. Então, Safiel já, né, copiando aí o último vídeo do Kaká Catalão, meu camarada lá do canal do Povo Escolhido, Safiel já é a solução para o Corinthians e eu espero que esse projeto vá para frente, né, que esses caras aí, a gente, né, porque eu estou esperando para comprar minha cota aí, que a torcida tome o futebol do Corinthians e a gente coloque esse clube aí no lugar mais alto da prateleira do futebol brasileiro, porque é assim, eu falei outro dia, estava conversando com os amigos, cara, para ser campeão, para você ser campeão de um campeonato, você não precisa ter uma boa gestão, né? De repente, pô, jogador, você encontrar 3, 4 jogadores aí, o time encaixa, você vai lá e belisca uma Copa. O Corinthians, porra, olha, no caos dos últimos 2 anos, o ano passado e esse principalmente, nesse caos, o Corinthians pode terminar esse ano com um título de Copa de Campeonato Paulista, que a gente já ganhou, e um título de Copa do Brasil. Imagina só. Imagina, né? Então, para você ser campeão, você não precisa de uma boa gestão. Agora, para você disputar todos os anos, para você estar lá em cima todos os anos, aí você precisa. Aí não tem jeito. Aí você não vai depender de um golpe de sorte, de uma temporada atípica, né? Você vai estar todo ano disputando. Todo ano. Infelizmente, a gente tem que falar, cara. Você vê o Flamengo, o Palmeiras. Pô, o Palmeiras chegar em semifinal da Copa Libertadores é quase protocolo. Palmeiras chega todo ano, cara, né? Olha só o que virou. Então, isso é boa gestão, o time tá com as contas em dia, com equilíbrio, não tem desespero para vender jogador, não tem jogador com salário, com bônus, com nada, direito de imagem, nada atrasado, e aí a coisa anda, né? A coisa anda. Vai perder final, vai perder, pode até passar em branco. O Palmeiras pode terminar essa temporada em branco, né? Então, pode acontecer, mas tá sempre disputando, sempre disputando. E é assim que a gente quer ver o Corinthians também, um clube com muito mais potencial que os rivais, disputando todo ano aí e voltar para o lugar que ele sempre teve, né? O Corinthians, sempre no primeiro escalão do futebol brasileiro. E é isso aí. Vamos lá. Próxima semana, aí, quarta-feira, eu volto com o vídeo pós-jogo de Bragantino e Corinthians. Tamo junto e vai, Corinthians!